Fala pessoal, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um quadro aqui no podcast da mineração, que agora não é mais canal da Minuma Innovations, é o canal oficial do podcast da mineração, totalmente reformulado. Passamos aí da ressaca do Interconnected Mine Experience, então agradeço a vocês que se inscreveram e acreditaram no evento e aguarde para 2022. E nesse quadro, o podcast da mineração apresenta, que tem o objetivo de apresentar ideias inovadoras. Estamos aqui apresentando mais um podcast, que é o Workflow Podcast, com os nobres aí, Clodoaldo e Matheus. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado por estar participando do podcast. Boa noite, tudo bom? Boa noite, obrigado aí, Johnny, pelo convite. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente aí, a galera da firma, né? E vamos aí, vamos bater um papo legal, trocar uma experiência aí e ver se a gente se encontra com pessoas também que têm o mesmo objetivo, as mesmas dúvidas, mesmas propostas. Vai ser bacana. Cola com a gente aí. Com certeza, pessoal. Estamos aqui com o Clodoaldo Lagoa, que tem 42 anos e se formou na Universidade de Mogi das Cruzes em Engenharia Mecatrônica em 2004. Atuou em empresas na área de siderurgia, alimentícia e atualmente na área de automobilística. E em 2021 iniciou um novo projeto no formato de podcast para compartilhar conhecimento e dúvidas, que recebeu o nome de Workflow Podcast. E acreditando nesse empreendimento, ele buscou o Matheus Santos, que tem 25 anos, é técnico mecânico formado pela ETEC Machado de Assis em 2018 e atua na área de usinagem aeroespacial. Teve o início no mundo do eSports em 2019 como campeão brasileiro e, como eu falei, se juntou com o Clodoaldo para criar o Workflow Podcast. E o Workflow Podcast, ele é um podcast que tem o objetivo de tratar temas relacionados ao mundo corporativo, compartilhar experiências, casos reais e busca sempre um conteúdo positivo para o dia a dia. Visitem lá, pessoal, no podcast, Workflow Podcast no YouTube e bater um papo agora com o pessoal. Novamente, prazer, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem participando. Obrigado. O prazer é todo nosso. Obrigado você pelo convite aí, que a gente está participando. É isso aí. Ok, muito importante podcast da área de geociências, de indústria, para que mais pessoas saibam dessa área. Quem quer entrar, ter um bate-papo com quem é da área, um bate-papo descontraído, tenho certeza que está fazendo a diferença, tenho certeza. É isso aí. A gente tem poucos recursos, né? Poucos meios de transmissão aí que falam sobre esse tema, né? Então a gente acaba pegando um nicho aí que são pessoas que precisam receber ou compartilhar ou se identificar com alguns temas das indústrias, né? Então esse é o principal objetivo do Workflow Podcast. É isso aí. Pessoal, na visão de vocês, qual a importância da engenharia e tecnologia para a sociedade? Quer falar, Mateuzinho? Não, pode falar, pode começar, depois eu entro com os termos técnicos. Bom, não, beleza, ó, é assim, vou falar um pouco daquilo que a gente acaba presenciando no nosso dia, né? Eu acho que não dá para falar de evolução se a gente não falar sobre conhecimento, desenvolvimento, sobre engenharia, sobre tecnologia. Então, assim, as civilizações, a humanidade, ela depende disso, né? Até mesmo para poder tratar de certos temas que hoje, relacionados à grande população, né? As consequências, né? Que acabam gerando isso em torno da gente. Então, cara, tem uma, vamos dizer assim, uma influência direta, assim, extremamente importante, né? Você vê na área da medicina, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o que tem a ver uma engenharia, né? Você vê aquela questão do transplante de órgãos, né, cara? Uma vez eu vi lá os caras construindo, né? Usando os recursos da mecânica para poder construir recursos que iriam fazer certas funções dentro do corpo humano, né? Então, quer dizer assim, a gente tem uma relação direta, termodinâmica, cara, é vasto. E digo, é importante porque eu acho que está diretamente relacionado ao desenvolvimento nosso, né? E também ao nosso bem-estar. Você vê a parte de tecnologia,
Hoje nós estamos aqui falando a uma distância, nós estamos aqui no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, né? Eu e o Matheus aqui, nós moramos na cidade de Caçapava, o Johnny está aí em Recife, e por causa da tecnologia a gente se conheceu e a gente está podendo trocar uma ideia bacana, né? Então, assim, para mim é extremamente fundamental para unir as pessoas, para resolver os problemas que a gente acaba criando, né? Até pelo uso da própria tecnologia, né? Você vê hoje, eu fico assim impressionado de ver com a questão da mobilidade, né? O que hoje está tendo uma transformação, um mindset com relação, eu que trabalho numa indústria multinacional automobilística, então você está vendo aí um mindset change aí com relação à mobilidade. Então, muito se pergunta, né? As pessoas vão querer ter carro, ou o carro a combustão, que já acaba daqui a pouco se tornando algo até politicamente incorreto, né? A partir do momento que os carros elétricos estiverem no mercado, e aí, a um preço acessível, quem que vai ter a coragem com tanta pressão hoje, principalmente por causa das redes sociais, né? Então, vai ter, e a gente tem muita coisa, eu admiro muito também as coisas que eu consigo ter acesso com relação ao Vale do Silício. Você vê que lá o pessoal desenvolve tecnologias que ainda não estão nem preparadas. Na verdade, não é que elas não estão preparadas. Nós não estamos preparados para as tecnologias que os caras. Você entendeu? É que nem assim, tem muita coisa nova, né? Que nem um BlackBerry da vida, que dizem que na época era uma mega tecnologia que infelizmente foi instalado no momento inoportuno, né? Então, assim, para mim é extremamente importante, cara. É impactante na nossa vida. A importância da tecnologia para mim, cara, eu acho que é a inovação. A tecnologia cada dia está se inovando, até com as faltas de recursos que nós temos, nós estamos nos inovando, buscando novos métodos para a criação, como essa crise que nós estamos vivendo aí dos componentes semicondutores que está tendo falta aí nas indústrias. Um tema que nós vamos tratar no nosso podcast que vai vir aqui nessa sexta-feira é a impressão 3D, que vai deixar de extrair material para tirar a peça e vai colocar material para gerar a peça. Então, a economia da matéria-prima vai ser maior e a matéria-prima vai acabar rendendo muito mais peças ou componentes que já gerava antes. Eu acho que a inovação, a cada dia, a tecnologia está me surpreendendo na evolução também. Né? Vocês falaram tudo aí nessa questão tanto do consumo quanto necessidade da população. A gente vê muito, como você falou muito bem sobre lá Clodoaldo, sobre o Vale do Silício. Os caras realmente tem um programa que eu assisto aqui de tecnologia que mostra as tecnologias no futuro, e eu estava lembrando aí, às vezes eu puxo vídeos passados, coisa de 2 anos atrás, não, isso aqui vai ser algo revolucionário. Hoje minha filha brinca com essa tecnologia simples, objetivo, então é algo assim que e mais, a tecnologia avança muito rápido, né? Então, a gente tem que ver também a questão dos profissionais preparados para trabalhar e criar essas tecnologias, né? Uhum. Isso daí eu acho que, assim, diante do cenário, né, que a gente vive também extremamente competitivo na questão econômica, né, porque eu não trabalho com empresa de desenvolvimento de tecnologia, né, na verdade, ela é uma empresa desenvolvedora de um meio de transporte que está embutido tecnologia, mas não necessariamente a mais nova do mercado, porque nem tudo é acessível, né? Eu lembro de ter participado de um encontro onde, alguns anos atrás, a grande proposta da empresa, né, que eu trabalho, era justamente pegar as tecnologias dos carros tops de linha e gradativamente reduzindo para as classes, né? Porque cada modelo de carro tem uma classe, né? Eu até brinco que nem pilha, né? AA, é meio pilha palito, e vai.
E assim, e eles vão realmente, hoje, eu tenho um carro aí que tem uma central multimídia e tem uma tecnologia embutida que não existe mais aqueles recursos antigos de você, se você tiver uma pane no carro, não adianta dar tranquinho no carro que o carro não pega mais, cara. Sabe? Então, assim, a tecnologia, ela acaba desenvolvendo recursos que a gente acaba, às vezes, não entendendo, não acompanhando. Mas é muito importante a gente estar atualizado. Eu entendo que sim. Mesmo que de maneira superficial, né? Que nem o Mateuzinho falou aí, a questão dos semicondutores, né? Isso, praticamente, as empresas que envolvem tecnologia nos seus produtos, elas estão sendo afetadas, né? Eu, particularmente, na empresa onde eu trabalho, nós estamos em processo de coletivas, né? Simplesmente porque não tem os componentes que são os semicondutores, os chips, né? E são em torno de 600 aplicados num veículo. A gente não faz nem ideia, mas de tanto semicondutor que tem lá dentro, né? E aí agora a gente está sofrendo por isso, porque tem escassez no mercado, não, né? Parece que, se eu não me engano, uma ou duas empresas aí, elas vieram a sofrer um problema com incêndio e comprometeu o fornecimento quase que global, né? Um negócio meio até meio difícil de entender, mas infelizmente essas coisas acontecem. Eu também trabalho com aplicação da tecnologia, igual o Clodoaldo, a gente não cria tecnologia, mas, igual você falou, a mão de obra também tem que estar qualificada, tem que estar atualizada. Tanto quanto a tecnologia evolui, os nossos conhecimentos também têm que evoluir em cima disso. E, atualmente, eu trabalho com componentes aeroespaciais. E os componentes aeroespaciais que estão vindo no mercado, como, às vezes, o polímero, tem muito que tá com aquele foco em alumínio, aço, e não atualiza para os componentes novos. E as escolas também estão tendo uma dificuldade agora, ainda mais na época de pandemia, de elaborar um curso técnico, uma faculdade para atualizar essas pessoas do conhecimento das novas tecnologias, né? Exatamente. Estamos num momento que tudo é mais rápido, tudo é desenvolvido, né? Tanto para quem consome como para quem cria. Então, é o melhor momento. Eu acredito que estamos no melhor momento, tanto de comunicação, já falei isso em outros podcasts, de tecnologia. O online aí, ele meio que não aqui nasceu, mas ele foi empurrado para a gente utilizar de uma forma abrupta, mas estamos vendo que vai ser uma grande revolução, né? Por isso está sendo chamado desse novo normal que a gente vai fazer daqui para frente. E, pessoal, diante disso, como é que nasceu a ideia de criar o Workflow Podcast? Olha, o Johnny, nasceu eu acho que como a maioria dos novos projetos, né, que tira a pessoa da zona de conforto, eu acho que é um pouco pelo sentimento de dúvida, né, pelo sentimento, às vezes, de dor, pelas experiências que você acaba passando dentro das empresas, onde você não tem tempo, não tem contato com pessoas para poder esclarecer. Então, você acaba, infelizmente, não tendo acesso a isso aí. Eu acho que isso daí ele acaba atrapalhando com o desenvolvimento do profissional. Então, partiu disso daí. Justamente partiu desse incômodo, né? De alguns temas dentro das empresas e simplesmente não tinha resposta. Simplesmente eu não conseguia encontrar. O Matheus, né? O Matheus, ele veio comigo aí nesse projeto. Ele é meu cunhado, né? Então a gente tem essa relação familiar aí, mas ele se encaixa perfeitamente naquilo que a gente quer transmitir, né? 42 anos de idade, com mais de 20 anos de experiência em indústria, esse sou eu, mas o Matheus é um jovem de 25 anos, aonde tem outro tipo de criação ou de cultura quando se fala em indústrias, e a gente acaba, querendo ou não,
tendo que provocar um no outro, pelas experiências, um choque de cultura, um choque de experiência, né? E aí a gente aproveita, sim, e aí a gente aproveita os convidados justamente para poder esclarecer, né? A gente fala, assim como o próprio título, né, o próprio nome do podcast, né, que é o workflow, né, nós temos também um fluxo de trabalho dentro do nosso podcast, né? Parece ser uma coisa meio de engenheiro, de coxinha, né? Aquele cara preocupado, metódico, ainda mais eu que trabalho numa empresa de origem alemã, né, onde tudo tem que ser a maioria das etapas tem que ser na base dos procedimentos, mas a gente acaba, assim, de uma maneira mental, seguindo um fluxo de desenvolvimento do nosso podcast. Lógico que a gente não vai fazer algo travado, lógico que a gente não vai deixar de fazer algo descontraído. A gente só tem uma pauta, a gente não tem, a gente não leva pergunta, a gente não tem um roteiro, né? Assim, uma sequência de perguntas, mas a gente tem uma sequência de conduzir o tema, primeiro enfatizando aquela especialidade do convidado e justamente provocando ele, dizendo que aquilo que ele veio conversar com a gente é algo que não é bem visto no chão de fábrica. E como ele pode me ajudar, e ajudar também ao Matheus e quem estiver vendo, a mudar esse conceito, né? O nosso objetivo no Workflow não é enfatizar o negativismo, não é isso não. Pelo contrário, a gente sabe, né, que nem nosso primeiro Workflow, né, assim, com um convidado foi o Celso Ambrosio, é um especialista na área de comunicação corporativa. Então, para nós que somos, né, da área produtiva, de operações, assim como você e muita gente que vai estar vendo a gente, não tem acesso a todos os detalhes e entender por que as empresas têm que investir em comunicação corporativa, né? Por que essas empresas, então, não pegam esse dinheiro e não investem em tecnologia, em treinamento, em algo que nós que estamos trabalhando no chão de fábrica podemos dar o melhor da nossa performance? E, às vezes, a gente tem as nossas limitações. Então, são esses tipos de questionamentos que a gente leva. A segunda live, nós levamos um engenheiro, no qual eu tive a grande felicidade de trabalhar com ele também, o Edson Palombarini. Então, ele levou um pouco da experiência dele. Por que engenharia, né? Então, assim, tem muita gente que acha que não compensa fazer engenharia, né? Talvez o curso de engenharia servisse apenas para você ter um diploma, né? Para ter uma cela especial no caso de cometer um crime, ou talvez numa promoção entre um grupo de pessoas que não tenham um diploma e aí acabe causando um diferencial. Mas ele foi lá, cara, o cara participou do projeto Sirius, aqui na região de São Paulo, que até então era o maior, ou é ainda o maior acelerador de partículas do planeta, você entendeu? Construído, desenvolvido por brasileiros. Aí também tem outra questão, eu falei, pô, engenharia, cara, engenharia tem que vir de fora, né? Engenharia ou a tecnologia, pô, não, cara, tem tanta gente boa no Brasil, 100% de tecnologia brasileira, cara. E a gente não faz ideia. Ele trabalhou na parte de isolamento, né, da radioatividade, então ele fez aonde os pesquisadores ficavam, numa sala de estudos, né, e a responsabilidade dele era blindar os caras que estavam lá dentro contra a exposição da radioatividade. E aí eu queria entender também, cara, mas o que tem a ver? O que esse acelerador de partículas ele é? O que ele vai fazer? E aí eu não vou contar, porque quem estiver vendo a gente vai ter que acessar lá o Workflow Podcast, vai ter que ver todos os episódios lá e vai chegar à conclusão de que vai ter benefícios para a saúde, cara. Nós estamos falando de curas, sabe? De poder atingir a molécula mais difícil para chegar lá e ter um benefício. Então, assim, é muito bacana. Daí nasceu, né, falando da onde veio o Workflow. E graças a Deus, cara, a gente já está para o 12º, Mateuzinho? 12º. Nós vamos para o 12º e nós estamos cumprindo o papel, sabe? Indiferente se isso
tem audiência ou se isso, como diz a juventude, né, o próprio Matheus que está aí, está no hype. Para mim, para nós não interessa, cara. Para a gente, o que interessa é discutir aquilo que a gente tem dúvida. E se tiver uma pessoa que esteja vendo e também tem a mesma dúvida e já tem um insight que pode ajudar, que nem a gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores, já valeu a pena. Mas eu já saio satisfeito, cara. O feedback imediato dos nossos convidados é sensacional. A gente bate papinho ali de 1h45 a 2h15 e os caras, né, tem uns caras empolgados, né, cara? Eu adoro isso. Quando eu não consigo falar, cara, sabe? Eu fico com pena de cortar o cara, porque é tão bacana quando você vê. Pô, eu levei um cara, um colega meu de trabalho de prevenção e combate a incêndio. Meu, o cara participou. Só para você ter noção, ele é tão apaixonado pela profissão dele que ele uma vez, simplesmente, eu não lembro aonde que foi, o Mateuzinho, que teve um grande incêndio numa refinaria. Qual? Foi numa usina que teve um incêndio, né? Isso, na região de Santos, né? Aqui no estado de São Paulo. Meu, o cara pegou o kit, porque ele tem um kit pessoal dele de combate a incêndio. O cara botou na caminhonete e foi ajudar os caras. Cara, o cara, por conta própria, agora não mais, né, devido à pandemia, ele vai para os Estados Unidos, pelo menos ia, né, a cada 1 ou 2 anos, fazer uma reciclagem, sabe? Então, você começa a pegar essa, vamos dizer, essa radioatividade positiva e, cara, você acaba sendo contaminado. Não que eu saia lá com vontade de combater incêndio, não é isso. Mas de saber que se eu fizer algo que eu sinta prazer, independente da sua especialidade, cara, você vai ser feliz e vai ter resultados positivos. Então, assim, esse cara aí, ele ficou falando, cara. Chegou uma hora, e a hora que eu aproveitei o respiro dele, opa, então vamos... Obrigado, então, pela sua... Cara, eu tive que esperar ele dar aquela respirada para eu poder entrar, porque senão o garoto ia cara, é uma pena a gente não poder continuar. Mas como você falou, tem muita gente que esses trabalhos de divulgação, ele tem que ser feito realmente como já me perguntaram aqui algumas vezes, outros podcasts quiseram começar, outras iniciativas. Primeira pergunta é, quanto é que ganha com isso? Eu falei, cara, se você não for... Eu falei, até agora não ganhei 1 centavo. Muito pelo contrário, eu gasto por conta disso. Né? Então são dois podcasts, então. Exatamente. Mas gasta. E o valor monetário é assim, a gente não está preocupado com o retorno. Né? Exato. Porque, ó, para você ver, né? Tem um terceiro, vamos dizer assim, participante nesse workflow, que por uma feliz situação, ele não pode participar com a gente, porque quando ele foi convidado, ele estava num processo de, infelizmente, de busca de oportunidade no mercado. Estava desempregado, cara. E aí eu falei, pô, mas eu ir sozinho, sabe quando você não tem coragem? Você é um cara corajoso, pô, você tá aí na bancada aí. E aí eu falei, eu preciso de alguém comigo. Talvez, às vezes, naquela hora que você dá uma bambaleada, você fala assim, opa, tem alguém ali, o Mateuzinho tem esse papel. Eu, como tenho esse papel com o Matheus tem esse compromisso comigo, da gente chegar e falar, opa, calma aí, irmão, vamos continuar, né? Vai ser difícil. Uhum. E esse colega, cara, ele também chegou, ele foi convidado, só que felizmente ele está empregado. Mas qual foi o objetivo naquela época de eu ter convidado ele? Eu falei, cara, é o seguinte, você está comentando comigo que você não está conseguindo uma oportunidade no mercado. E às vezes você fica frustradão, nem sempre você tem feedback, mas você precisa entender, cara, o que está faltando. Talvez estejam faltando, literalmente está faltando da sua parte. Não é que a sua concorrência
seja, você não está disputando vaga com PhD, mas talvez esteja faltando para você. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, cara, você não quer participar? Vamos te projetar. Porque como diz a minha esposa, né, cara, quem não é visto não é lembrado. Então vamos projetar, cara, e quem sabe? Então a gente está aqui também para se projetar, para a gente se lançar. Não tem problema nenhum, né? Não é que eu estou aqui com um logo aqui, né, open to work, que nem o LinkedIn, não é isso. Mas a gente tá se lançando no mercado, a gente está aí, está à disposição, que nem você descobriu a gente está aqui passando esse período aqui bacana. E é isso, e acaba, de certa maneira, a gente sentindo essa valorização, esse senso de utilidade, né, cara, que eu acho que é um grande risco, né, que muita gente acaba sentindo quando não consegue ver valor na própria vida, né? Então, assim, pô, é só experiência positiva. Eu acho que quem estiver escutando a gente, quiser participar de podcast, quiser fazer podcast também para fortalecer, eu acho que é uma terapia. Comentei contigo, né, Johnny, que para mim é uma terapia, cara. Não é mesmo? Então, é isso. E é muito gratificante, cara, é muito gratificante ver o feedback depois do podcast. O podcast acaba, já dá muita gente mandando mensagem pra gente, falando como que foi, como é que, às vezes, tem uma doutora que foi lá, muita gente pedindo o contato daquela doutora porque estava passando por um momento difícil e queria entrar em contato com ela. Nosso podcast já gerou emprego, já gerou um incentivo para a busca de emprego. Só isso paga tudo que a gente faz lá, cara. É muito gratificante a felicidade de todo mundo que está assistindo. As dúvidas que as pessoas tiram lá, a gente responde com o maior prazer na hora. Isso é verdade. A gente tava a gente estava até conversando, né, nos bastidores, por várias vezes, como eu estava falando, né? Se você não pensar num projeto desse, como o Workflow, como o Podcast da Mineração e tantos outros, em transformar, na primeira dificuldade você desiste. E até mesmo quando você pensa em transformar, chega um ponto que você diz, cara, começa a ser bombardeado por algumas coisas que você não esperava ser, né? Porque nem tudo é flores, tem seu bônus e seu ônus. Eu mesmo já cheguei ao ponto de desistir do podcast. Eu falei, pronto, chega, aposentei, não vou fazer mais podcast. Aí veio um profissional e, como falaram para você, me disse, olha, eu vi aquele programa que você fez sobre sistemas de gerenciamento de frota e veio a ideia de eu fazer o meu TCC, acabei procurando a empresa, estou trabalhando hoje na empresa. Falei, mas por que você fez isso, cara? Já tinha desistido. Aí você me deu esse combustível, eu volto. Ele botou tua aposentadoria na gaveta de volta e falou, deixa eu tocar o barco aqui agora. Exatamente. Deu a luz. Eu peguei e falei, não, vamos continuar, já que eu estou vendo que está transformando pessoas, outras pessoas estão se espelhando, então isso é muito bom. O podcast, eu sempre falo, ele nasceu entre dois eventos grandes da mineração negativos, né? Foi Mariana e Brumadinho, mas em especial o projeto Renca, que o governo liberou, e depois, por conta da conversa, como é que chama? Da sociedade que não entendia o que era o projeto Renca. Não, vai minerar em área protegida, aí cancelaram o projeto. Eu falei, não, tem que ter alguém para falar bem da mineração, de um jeito que a turma entenda, né? E foi aí que nasceu o podcast. Vi que outras iniciativas vieram também. E diante disso que a gente está falando dessa criação do podcast, eu vejo que o formato de vocês, como vocês já falaram, né, é conversar com profissionais da área, contar suas experiências. Uhum. E quais foram, assim, as experiências profissionais mais marcantes que vocês tiveram, que vocês ou já levaram para o podcast ou ainda não levaram? Olha, assim, eu vou falar primeiro, né, sobre a questão do projeto Sirius, né? Uhum. Então, para mim foi algo surpreendente. Eu era um descrente no tamanho da capacidade
de know-how da nossa tecnologia, né, falando a nível Brasil. Então, para mim, assim, até hoje, esse foi o que eu mais... Foi assim, uma mensagem extremamente positiva. Não que os outros não tenham, né? Eu achei muito legal também, a gente levou lá um educador físico lá para a gente poder falar um pouco também da ginástica laboral, né? Que coisinha é essa chata que as empresas às vezes obrigam a gente a fazer, né? Porra, para quê, cara? Qual a importância, qual o impacto? E aí a gente deu a oportunidade para ele lá, e ele também falou do quanto isso tem um impacto positivo na nossa qualidade. Ele até surpreendeu a gente, falou até mais do que a gente imaginava. Ele falou da questão da inteligência emocional, ele já foi até um pouco mais abrangente, né? Mas assim, a gente espera, eu vou dar um spoiler aqui, né? No dia 1º de julho, a gente já tem uma extra live, né? Marcada, agendada, com o Richard, que é um menino, né? Me corrija aí, Matheus, por favor. Justamente por isso da live, pela minha falta de conhecimento aí, me corrija. É um menino que é trans, né? Isso, Matheus, ele é um homem trans. Ele nasceu, né? Com o sexo biológico feminino. Isso, e hoje ele está fazendo a transição dele definitiva para o sexo masculino. Aí você fala, putz, cara, mas o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver, nós estamos falando de diversidade. Não é porque nós estamos no mês agora, né, da consciência, né? Mas é diversidade, cara, é tolerância, sabe? Às vezes, quantas pessoas que às vezes estão próximo de nós e a gente, pelo egoísmo e pela nossa ignorância, a gente acaba não observando e às vezes não tratando com respeito e atenção que elas merecem. Então essa eu tenho uma expectativa de aprender, porque eu sou extremamente leigo nesse tema, tenho também muitas dúvidas com relação a qual é o grau de impacto que isso vai ter na sociedade para frente, né? E até mesmo eu, como pai de uma menina de 13 anos de idade, eu preciso entender quais serão os desafios que eu vou ter que enfrentar, né? Quais são aí as batalhas aí até internas para poder chegar e como que eu vou tratar desses temas. Se a gente não conhece, se a gente não sabe, não teve a experiência ou pelo menos o contato com alguém, para pelo menos sentir a empatia pelo sofrimento de uma pessoa que tem essa, vamos falar assim, essa dor, né? É isso, cara. Então, o Projeto Sirius foi o mais bacana e eu acho que a minha expectativa seria esse para o dia 1º de julho. A minha também, cara. Eu tenho o maior orgulho de ter convidado o Richard. É uma pessoa extremamente boa, cara, tanto profissionalmente como quanto pessoa. E um dos episódios que mais me tocou no podcast foi o dos estagiários, cara. E por mais que nós estejamos num certo grau hierárquico, uma certa posição na empresa, as pessoas mais novas sempre vão acabar ensinando algo pra gente. A gente nunca vai saber de tudo, até aparecer alguém mais novo e te ensinar alguma coisa nova. Exatamente, essa questão da diversidade, de você entender. Eu sou deficiente físico, tá? Acho que vocês não sabiam, não disse, mas eu sofri um acidente há mais de 30 anos que minha perna esquerda é amputada. Então eu vejo muito essa questão da acessibilidade, quando eu tenho uma visão um pouco mais diferente, assim, de chegar no canto e ver que não tem uma rampa, e falar, pessoal, por que não é acessível? Pode falar, Clodal. Desculpa, então, assim, até me ajuda. Você é um PCD, é isso? Exatamente. Pessoa com deficiência. Porque assim, olha, a questão da diversidade, desculpa te interromper, mas até em busca assim, de um conhecimento a mais, ele diz que tem os pilares, né? Fazem parte dos pilares da diversidade as pessoas PCD, com essa deficiência, as pessoas
com essa questão de gênero, a religiosa e a questão da etnia, né? Então, assim, da cor da pele, né? Da nacionalidade. Então, assim, essa palestra, inclusive, é uma palestra muito bacana de um... Agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele é um consultor, eu acho que é Leandro Guimarães, alguma coisa assim, mas ele está nas redes sociais, ele é cego e ele é consultor de diversidade. Ele é consultor de diversidade. Ele trabalhou numa empresa de tintas. Ele falou que a maior ironia da vida dele foi ter sido convidado para trabalhar numa empresa onde a principal, vamos falar assim, é a visão, né? Então, quer dizer, o sentido mais utilizado naquela indústria é a visão. Mas, obrigado, é só para entender que isso daí realmente faz parte do nosso tema, cara. Isso faz parte do nosso tema. Exatamente. E quanto mais você entende sobre o assunto, né? Porque, como eu falei, eu tenho uma visão diferente. Certa vez eu fui numa fábrica que, quando a pessoa que estava... Era um estágio que eu estava tentando, e quando terminou, a recrutadora perguntou, o que é que vocês acharam? Aí os outros dois que estavam comigo falaram um pouco do processo. Eu acho que o processo era isso, isso e isso. Aí a outra, eu acredito que mudando tal coisa. Aí eu pergunto, e você, o que é que achou? Por que não tem tanta acessibilidade aqui nessa fábrica? A mulher regalou o olho até o branco e falou, como assim? Eu falei, olha, a gente foi para tal canto, eu não vi rampa, eu vi só degraus, eu vi que os corrimões eles estavam muito baixos, só tinha um, e eu falei para ela, acessibilidade não é para mim só que sou deficiente, não, você está grávida, eu acredito que para você se locomover num lugar onde não tem rampa, só tem escada, essas cadeiras aqui não são acolchoadas assim ao ponto de permitir a entrada de um cadeirante. Aí eu visitei essa fábrica um ano depois, estava tudo acessível. Olha que legal, cara, mudança que você causou lá. Pois é, por uma observação, né? E aquilo que vocês vão trazer no podcast com essa pessoa, que com certeza várias pessoas vão assistir, vão abrindo a mente, né? Como foi esse caso lá dessa empresa, vão abrir a mente e vão dizer, cara, será que tem alguém próximo de mim que está passando por isso, né? Hoje é comum assim a gente ter, como já tem acesso à comunicação, à informação, fica até mais fácil de conversar com a pessoa e saber assim, por exemplo, até mesmo na indústria, nas próprias minerações mesmo, será que não tem uma pessoa que está precisando desse tipo de ajuda, né? Como é que eu vou chegar para conversar com ela? Isso é que é o mais importante. É isso aí. A gente como saber se comportar, né? Porque é uma condição diferente, né? E assim, a pessoa ela não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de condição inferior. E a gente também, infelizmente, até por um modelo de criação ou de sociedade, a gente não tem essa experiência. Mas é isso aí, cara. E é o que mais eu falo aqui nos áudios do podcast, né? Que conhecimento, além de nos libertar, nos transforma em pessoas muito melhores. Então, quando a gente adquire um conhecimento novo, abrindo a mente, é o que mais eu falo, escute o conhecimento sem julgar, abra a mente, né? Para entender e depois, aí você, na sua cabeça, você faz seu julgamento, mas entenda, comece a refletir, porque realmente são coisas, não só tecnologia, mas essa parte de convivência também, de adaptação, de acessibilidade, é muito importante hoje em dia, que é o que a gente precisa mais, que a gente faz aí nos nossos podcasts, é levar essa comunicação, né? Às vezes o próprio aluno, o próprio profissional não vê esse tipo de assunto na universidade ou nas escolas técnicas. Ele precisa do algo mais. O algo mais são esses conhecimentos não empíricos, né? Mas esses conhecimentos adquiridos aí ao longo do tempo
que a gente está passando nessas plataformas. A gente acaba de uma maneira assim discutindo, né? Essa é a minha percepção, né? Nós vamos levar agora, nessa sexta-feira agora, realmente, eu acho que o nosso primeiro podcast falando de uma tecnologia em específico, né? Que é a manufatura aditiva, né? E é a manufatura subtrativa, é o oposto da subtrativa, né? Que é a qual, inclusive, eu trabalho, né? Eu trabalho numa estamparia, então a gente pega lá a chapa, né? Que veio aí da mineração, passou por um processo todo e passou pelas usinas, passou pela área de corte e chegou até as empresas, e a gente acaba subtraindo os retalhos para poder chegar no formato de uma porta de um carro, de um capô. Então, agora que a gente vai levar o primeiro convidado para poder passar para a gente, porque é algo que está despontando já não é mais novo, mas ainda nem todo mundo tem acesso, né, à impressão 3D, até onde isso pode chegar, né? A gente escuta falar de casas, prédios que já estão em fase ou projeto ou já foram construídos, né? Então, o que isso pode influenciar? Então, é a primeira vez. E os outros, na maioria das vezes, Johnny, é atitude, é comportamento. Eu particularmente hoje entendo que assim não está difícil você buscar conhecimento técnico. Eu acho que isso é de domínio público, né? Você é um facilitador dentro da sua especialidade, né, da parte de mineração, né? Eu tomei até a liberdade de ver o seu perfil, o seu currículo lá no LinkedIn, vi que você também já passou pela escola Senai como professor, então quer dizer, quem quiser adquirir, né, consegue adquirir. Agora, a questão da inteligência emocional, para poder ter as atitudes corretas, para poder atingir os objetivos, porque, cara, sinceramente, chegando num determinado nível, o conhecimento técnico, ele leva você até um determinado nível, mas depois, para você continuar subindo, está muito mais ligado à sua inteligência emocional, à sua capacidade de gerir toda essa relação com uma sociedade dentro, fora da empresa. É impressionante. Essa é a minha percepção. É isso que basicamente eu busco, né? Não que a próxima live não seja do meu interesse. Lógico, eu quero chegar lá e entender o que são os filamentos, quais são os tipos de polímeros, né? Você imaginar que você vai comprar uma bobina com um fiozinho, né, de plástico e que aquilo ali derretido vai se transformar numa peça. Eu já uso manufatura aditiva dentro da minha área de manutenção, porque eu sou cara de manutenção, né? Minha especialização é na área mecânica, aí depois, isso desde o Senai, fiz curso técnico, depois fui para a faculdade, continuei na área da mecânica, porque meu pai, eletricista, falou para mim, olha, filhão, vai para mecânica, que a elétrica é meio rabo de foguete. Eu acabei seguindo o conselho dele e estou nessa área já há mais de 20 anos. E eu aplico isso de uma maneira inteligente, não porque eu criei, eu fui lá e copiei isso daí da própria NASA, né? Quer dizer, hoje as jornadas espaciais não levam mais uma bagagem de peças de reposição, porque não tem condições, né? Quebrou uma peça lá no espaço, ninguém vai chamar um Sedex 10 para poder levar uma peça lá. Os caras tinham que ter antigamente a peça, e eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, tem um almoxarifado. Na estação lunar tem um almoxarifado, por que não? Só que hoje já não tem mais. E eu falei, caramba, mas por que alguns produtos, então, dentro da minha área, a qual eu sou o gestor e responsável, não só pela questão técnica, porque hoje a técnica é o que menos
vamos dizer assim, exige da minha parte. Me ajuda pra caramba, né? Até para poder dar um suporte para minha equipe para resolver, mas assim, por que eu não posso, ao invés de ter algum inventário que vai gerar um custo para a empresa, por que eu não posso digitalizar e no momento oportuno e necessário eu mando imprimir essa peça, sabe? Então, assim, aí você acaba, nisso eu tenho interesse, então essa é a minha expectativa. Mas hoje eu vou falar, mas vamos lá, a tecnologia, ela resolve, mas o mindset para fazer você buscar solução, é isso daí que hoje é o meu maior desafio, sabe? Não me deixar levar pelo comodismo, não me deixar derrubar pelos desafios da busca competitiva por custos, porque para nós do chão de fábrica é algo assim até que em determinados momentos assim um pouco desumano, né? Porque a gente acaba sendo pressionado sem ser preparado para isso, para lidar. Exatamente, sem ser né? preparado. Porque, não tem esse tipo de preparação, sabe? E é difícil chegar para uma equipe e dizer para eles que a tendência, né, do número de quadro de funcionários ele tende a diminuir porque a empresa ela está buscando ser mais competitiva diante dos concorrentes que já não são mais. Antigamente você tinha 3, 4 montadoras de veículo no Brasil. Agora são mais de 20, né? Quer dizer, com inúmeras opções. Sem dizer a concorrência que vem da própria mentalidade agora juvenil de querer ter mais um carro. Ele só quer ter a experiência de poder se movimentar de um lado para o outro, mas não necessariamente de ter um patrimônio que antigamente, quando eu estava no Senai, nos meus 17 para 18 anos, esse era meu objetivo de vida. Celtinha ano 2008 foi a minha maior conquista, cara. Você entendeu? Então, assim, mas hoje muda, né? Mas hoje muda a mentalidade, né? Então, assim, até hoje o podcast, ele tem, graças a Deus, para mim, tem suprido as minhas necessidades, sabe? Muita mensagem positiva, muita experiência de vida. O Mateuzinho também contribui demais com a expectativa dele como jovem, que nem ele colocou, né? Nós levamos 2 estagiários lá, né? Que a gente brinca, né? Que estagiário é capacho, nós temos que pisar em cima. Essa molecada aí tá para aprender. Lógico que é uma brincadeira, mas qual que é a expectativa desses meninos dentro da empresa? Né? Eu, particularmente, eu fico um pouco com medo, né? Será que essa juventude, eles querem realmente permanecer numa CLT? Né? Qual que é a mentalidade deles? Então, a gente cresce demais, demais. Eu, particularmente, a cada episódio aí, vejo também o Matheus, né, Matheus? Que a gente vem depois, como nós fazemos em outra cidade, né? O podcast, a gente acaba vindo no carro sempre trocando uma ideia e geralmente, cara, acaba tendo uma continuidade do podcast entre eu e ele aqui, sabe? A gente falando, pô, que momento bacana, que legal, né? Aí ele tem as opiniões dele, eu tenho a minha. Cara, mas assim, no maior respeito. Eu acho que isso que é importante. Eu já estou muito ligado no que eu trabalho hoje em dia, em tudo, até de mineração, porque eu trabalho com o metal, né, o ferro, o alumínio, o aço, e para mim o podcast de sexta-feira de manufatura aditiva é novidade. Para mim, o contato que eu tenho é só de bonecos de ação, digamos assim, né? Que é a injeção também de componentes automobilísticos, que eu tenho colegas que têm fábricas,
mas a minha realidade é a subtrativa, que é a subtração do material para criar peças de avião, de aeronaves, de foguete, de aeronaves de exército. Essa é a minha realidade. Isso, que cada convidado que nós levamos lá contribui um pouco para o nosso mindset, para a gente executar no nosso meio de trabalho. Cada convidado leva um pouquinho de conhecimento que a gente adquire e consegue evoluir um pouco mais a cada dia no ambiente de trabalho. Uma coisa que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, tá? É que eu sou usuário desse tipo de manufatura, tá? Deixa eu ver se consegue mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Da aditiva? Sim. Estou conseguindo colocar a minha tela aqui, compartilhar a minha tela. Tá? Essa aqui é a minha prótese, tá? Eu mandei fazer a cobertura dela com impressão 3D. Olha Total, só. cara. Isso aqui é garrafa PET. Isso aqui é garrafa PET. É plástico de garrafa PET. Aí eu encontrei um rapaz aqui em Recife que ele fazia... PETG, né? Exatamente, fazia impressão 3D. Aí eu peguei e falei, não, eu quero fazer uma impressão 3D na minha prótese. Aí, como eu sou muito fã do Homem de Ferro, eu fiz aqui as treliças como se fosse o reator ARC. O reator ARC. E estou aqui com a minha prótese. Ela é impressão 3D. Que legal, cara. Que legal. Tá vendo? Tá vendo? A gente fazer uso da tecnologia para poder, cara, atender a necessidade diversas. É isso que é bacana. Exatamente, Você vê, aí você pode não só atender a sua necessidade, como ainda você pode brincar de colocar ainda vamos falar assim, algo que identifica com o seu super-herói, né, cara? É isso que é legal. Exatamente, É legal, eu já estava cansado de fazer sempre a mesma cobertura. Eu falei, não, eu quero um negócio novo aqui. E me deparei com impressão 3D. Eu falei, Eureka, é isso aqui que vai fazer algo único aqui para mim. E ficou muito legal, ficou muito bacana. Que bacana mesmo, cara. Legal. Parabéns então, aí pela criatividade. Então. Oi? Então você é fã do Homem de Ferro. Sou fã do Homem de Ferro. Olha que legal. Tá cara. certo, pô. É porque sempre que aparece igual o nosso amigo Edson Palombarini lá, que levou o acelerador de partículas, a gente tenta incluir o mundo geek, né? No nosso tipo de conversa, porque foi do método que o Flash virou Flash, né? Exatamente, do acelerador de partículas. E no início da conversa com vocês, o Clodoaldo falou algo bacana, que é a questão do chão de fábrica, né? Você levar algumas coisas do chão de fábrica e trazer também do chão de fábrica para a parte do staff, né? Que a gente falou aqui de Homem de Ferro, me lembrei dessa história, que, por exemplo, o ciclo de controle de qualidade, o CCQ, que é o Melhoria Contínua, o projeto de Melhoria Contínua, o pessoal de uma empresa que eu trabalhei, de uma mineração, achava que era só para os operadores, que se juntavam, via lá um ver e agir e fazia. Aí eu falei, por que nós, geólogos, engenheiros de minas, técnicos, não temos uma equipe de CCQ? Não, cara, ninguém nunca criou. Eu falei, então vamos criar. Aí qual foi o nome da equipe? Eu falei, não, tem que ser alguma coisa assim que impacte e tal. Aí foi quando eu assisti, eu em casa pensando no nome, aí passou o Homem de Ferro na televisão. Eu falei, pronto, tá aí o nome da equipe, Iron Man. Que o objetivo era justamente criar tecnologias com coisas simples. Não foi o que ele fez, pegou a tecnologia que ele sabia, criou a armadura para fugir do cativeiro e depois ficou melhorando ela. E era o que nossa equipe fez. Chegava lá na mina e via o que tinha para ser feito, dizia, não, vamos criar uma tecnologia para isso aqui. E acabamos, fomos premiados lá, foi bem bacana. E fez isso que você falou, Clodoaldo. Trouxe do chão de fábrica para o staff. Que antes era só o contrário. O pessoal, não, é só... Eu falei, não, gente. Aí teve outras equipes que foram criadas e tudo mais. Foi bem bacana mesmo. Mas é isso daí. O objetivo é promover essa troca de experiências, né? Isso é muito bacana mesmo. E, pessoal, chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, quais os projetos futuros do Workflow Podcast? Olha, eu acho que assim, nesse momento, a gente quer
se manter dentro da qualidade a qual a gente está criando. E lógico, eu particularmente acabo não ficando satisfeito com tudo, né? E aí eu quero buscar algo que a gente consiga promover o nosso trabalho para o maior número de pessoas, né? Então, a nossa melhoria contínua, né? E a gente começar a impactar no maior número de pessoas. Então, eu vejo que, assim, para nós, hoje, que a gente faz um workflow a cada 15 dias, a gente poder passar para uma meta a cada uma vez por semana, né? A gente espera isso ainda dentro desse ano, a gente conseguir cumprir isso daí, porque a gente entende que o conteúdo ele é vasto, conteúdo tem aí para todo lado, toda vez que você para pensar em alguma coisa, você fala, tem que buscar alguém para poder tratar disso daí. Então eu vejo que agora para o workflow é isso. Trabalho grande demais, cara. Olha, pensa no trabalho, criar agenda, muito trabalho. Quem está assistindo, não sabe toda essa logística. Mesmo online, assim, com a gente, é uma logística muito grande. Mas a receptividade, Johnny, das pessoas é muito grande, viu? Eu, particularmente, se você me perguntar assim, qual era o meu maior medo na criação do podcast, era o mesmo medo que a pessoa, quando abre um negócio, tem, que é não ter quem compre o seu produto. Então, assim, no nosso caso, né, tem que ter alguém querendo comprar o nosso produto para poder participar do desenvolvimento dele, né? Então, comprar a ideia também. Então, assim, eu tinha esse medo. Falei, puxa vida, será que vai ter... Tanto que as duas primeiras pessoas das duas primeiras lives, eu consultei elas antes até mesmo de convidar, né? O Matheus, de convidar o Fabiano, porque, assim, como que eu vou levar um projeto se não vai ter convidado? Eu não sei qual que é a receptividade. Exatamente. Então, assim, eu meio que fiz uma pesquisa de mercado, levei pelo menos a parte teórica, mostrei o que já tinha, obviamente, no mercado aí nas redes sociais para essas pessoas, e os caras prontamente me disseram, não, estamos juntos, vamos sim, ué. E eu, lógico, tentava mostrar também que não era algo apenas aonde ia favorecer só o meu lado, né? Eu teria também, eles também teriam a oportunidade de se projetar nas redes sociais, porque, convenhamos, é a tendência, né? Já é uma realidade muito forte, e se a gente não se diferenciar justamente por estar envolvido no meio dessa parte digital, a gente vai continuar simplesmente fazendo igual a milhares de pessoas e não vai adiantar, que a gente não vai obter nenhum resultado diferente aí daqui para frente. Mas é isso aí, eu acho que a gente virá pelo menos um programa semanal e a gente poder estar mais presente nas redes para poder passar a nossa mensagem aí. Eu compartilho da mesma expectativa do Clodoaldo aí, que é sempre métodos novos para atingir mais pessoas. É igual eu sempre falo para os nossos telespectadores, né, que nos assistem, para eles ajudar a gente a compartilhar, dar uma curtida para nos ajudar, é de graça. E para a gente vai ser o maior prazer levar o conteúdo para eles. Exatamente. Quando a gente fala para compartilhar, para curtir, que é para mais pessoas. Como eu sempre falo, o YouTube é uma plataforma que vê relevância. Se ela vê que mais assuntos como o Workflow Podcast, o podcast da mineração e tantos outros estão sendo relevantes, ela começa a mandar para outras pessoas. Até quem não tem conhecimento da área fala, que é isso? Clica por curiosidade. Como eu já fiz vários vídeos que eu recebo aqui no YouTube. Clico por curiosidade, aumenta minha expectativa, eu digo, opa, eu começo a ser consumidor daquele conteúdo.
Mas diz aí, Johnny, como que você descobriu a gente? Pelo YouTube ou pelo Instagram, alguma coisa assim? Foi pelo YouTube. Como eu sou consumidor de podcast, e eu sempre digito lá podcast de algum assunto, aí eu estava procurando, até mesmo por conta do meu evento, né, do Interconnected Mind Experience, indústria, aí achou o Workflow Podcast. Eu digo, olha só que legal. Podcast falando de indústria, que eu não tinha visto ainda. Eu digo, aí assisti os primeiros, aí aquele que eu comentei lá com vocês não, entre em contato. Eu digo, pronto, agora passou o evento, chegou o momento. Foi muito bacana mesmo. Mas é isso aí, eu acho que é a tradução, né? Hoje o YouTube e as plataformas digitais, elas trabalham numa base de algoritmos, né? Então, a partir do momento que eles percebem que algumas tags estão sendo constantemente pesquisadas, então, assim, eu particularmente, eu quero melhorar o meu conhecimento um pouco nessa área, até para não perder, né, o Johnny, assim, não é a questão apenas de você ter uma melhor performance, mas de você também não perder o seu tempo, né? Então, às vezes, você chega lá, pega um conteúdo tão bacana, né, que você prepara com tanta vontade, mas na hora de projetar numa rede social, você não conhece uma técnica de usar, às vezes, uma hashtag, né, de você vincular alguma coisa que está no top, né, no top hits aí de uso das redes sociais, do Training Topics. Então, assim, esse daí eu preciso particularmente melhorar um pouco o meu conhecimento, justamente não para que eu tenha alta performance, é só para não perder realmente conteúdos relevantes e jogar isso simplesmente no vento, né? Eu acho que se a gente saber usar a ferramenta de uma maneira adequada, a gente com pouco esforço, a gente consegue ter um resultado bacana, né? Sem dúvida. E a gente da indústria, nós engenheiros, a gente não quer ser youtuber. Uma vez perguntaram para mim, agora você é youtuber? Não, gente, eu não quero ser youtuber. Eu quero ser um disseminador de conhecimento, como eu fiz quando eu fui professor, como eu faço quando eu tenho uma equipe, e utilizar essa ferramenta da melhor forma possível, né? E tá aí uma crítica do YouTube, né? Exatamente. Pode falar, Clodoaldo. Não, o podcast hoje ele é apenas uma ferramenta, né? Assim como um dia o Senai, a instituição de ensino, ela também foi a única ferramenta para transmitir conhecimento, não existia outra plataforma, né? Hoje não, hoje o YouTube também tem essa capacidade aí. Exatamente. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Deixe esse espaço para vocês divulgarem ainda mais o Workflow Podcast. Pessoal, não deixe de se inscrever lá no canal do pessoal, que é o Workflow Podcast. Também está em todas as plataformas principais plataformas de streaming aí do Brasil e do mundo. Compartilhem para mais pessoas saberem de indústria, de conhecimentos bem bacanas aí, não é, pessoal? É isso aí. Então... de todo o fluxo de trabalho, de todos os tipos de trabalho. A gente está aí no Facebook, YouTube, Instagram e até no LinkedIn. No LinkedIn a gente está com mais de 4.000 conexões. É isso aí. Segue a gente lá, ajuda a desenvolver, a disseminar esse trabalho e que tem como principal objetivo aí compartilhar essas dúvidas e essa carência de informações aí no chão de fábrica, não com o objetivo de mudar a tua opinião, né, daquilo que você tem formado sobre qualquer assunto pertinente, mas que você tenha mais conhecimento para tomar uma decisão, né? Se você é a favor ou é contra, né? Mas sempre, logicamente, a gente prezando pela mensagem positiva, né? E é isso daí. E a gente fica muito feliz pelo convite, né? Agradeço aí o Johnny. Para nós, assim, já é uma parcela de reconhecimento do nosso trabalho. Por isso que eu perguntei, né, da onde você viu, justamente para a gente poder saber o quão o nosso trabalho está
percorrendo, né? Nós chegamos até Recife, já é algo, né, muito bacana para nós. Nunca coloquei meus pés aí, mas já sei que pelo menos o nosso conteúdo, né, Matheus? O nosso conteúdo já chegou já chegou a Recife já. Isso é bacana. E eu fico muito agradecido. Nós estamos agradecendo de novo o convite, cara, que foi muito importante pra gente, né, Codó? Sim. É o menino que tirou a sua aposentadoria. Você também, de uma maneira direta, estimulou a gente a continuar. É isso daí. Eu acho que a gente vai recebendo esses insights aí, esses inputs aí ao longo da nossa trajetória, e torço muito para que o podcast da mineração possa continuar aí por muitos e muitos anos, repassando conhecimento. E gostaria também de deixar aí o convite de você um dia poder participar, de contribuir com a sua experiência, né? De você ter dito aí que você também tem aí as suas limitações, né? Decorrente de um acidente. Eu acho que tem muita gente que às vezes vai gostar de poder saber que não está sozinho, às vezes numa fase que necessariamente não tem que ser uma fase tranquila, o cara às vezes não está passando bem. Então, cara, se um dia você, Johnny, puder retribuir, eu já estou até cobrando já, o retribuir aí, a gente vai ter um prazer imenso em recebê-lo aí, tá bom? E um forte abraço a todos aí do podcast da mineração. E agora, não é que vai lá também para o Workflow Podcast, né? A cada 15 dias são as lives, né? Não tem música sertaneja, não vai ter a bebedeira, nós somos no estilo Friend Family, nós somos bastante educados lá, tá? Fiquem tranquilos aí que você vai poder colocar na sua televisão e assistir, deixar um áudio que a sua filha ou seu filho não vai ouvir nenhum tipo de bobeira, não. Então... Tirar suas dúvidas. Exatamente, o convite está totalmente aceito, doido para conhecer aí essa região de vocês, passar uns dias aí para ganhar conhecimento, tenho certeza disso. E o nosso podcast está tendo um crescimento muito grande na América Latina, tá? O pessoal aí dos países latinos teve um grande crescimento nesse último ano, principalmente países de língua portuguesa que nos acessam, então tenho certeza que vocês que estão assistindo vão lá visitar o Workflow Podcast, que você só tem a ganhar. E, pessoal, novamente, muito obrigado pela participação e até o próximo podcast da Mineração Apresenta, aqui agora no canal do podcast da Mineração no YouTube e nas nossas plataformas digitais. Até mais, pessoal. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.